livro de Mateus. Livro de Mateus. Amém? Capítulo 24. Livro de Mateus, capítulo 24. A partir do verso 32. O livro de Apocalipse dentro de Mateus 24. Você sabia disso? Que tem um livro de Apocalipse dentro de Mateus 24? Jesus falando acerca do seu retorno, da sua vinda. Tem crente, tem cristão, tem evangélico, tem religioso, né? Tem crente, tem evangélico, tem aqueles que servem a Jesus e não estão apercebidos, porque é do nosso interesse. Você sabia que a gente só busca algo quando é do nosso interesse? Você se dedica. Então a igreja do Senhor, ela tem interesse nesse fato que está acontecendo. Nós vamos falar sobre isso. Mateus capítulo 24, versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor, ele falando acerca do seu retorno para os seus discípulos. Tem crente que pensa que vai viver nessa terra para toda a eternidade. Não. Primeiro que você não vive, olhe lá se você viver 100 anos, né? Nós estamos aqui nessa terra de passagem. Amém? Nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Então, por mais que você conquiste bem, e conquiste mesmo, amém? Lute, batalhe, seja uma pessoa abençoadíssima mesmo. Amém? Que Deus possa prosperar, abençoar você tremendamente. Tenha 10, 20 casas, né? 5 carros na garagem, não tem problema. Mas saiba de uma coisa, você é peregrino e forasteiro nessa terra. Amém? Então, por mais que você se envolva em querer ser uma pessoa bem-sucedida nessa terra, se lembre que você vai ser arrebatada, vai ser tirada dessa terra. Jesus vai vir tirar a sua igreja dessa terra. Então, quando Jesus vir buscar a sua igreja, ainda que você esteja dirigindo aí o seu melhor veículo, esteja naquela casa que você conquistou, não fique com pena, deixa ela, amém? Não fique com pena. Deixa quem quiser ficar brigando pela casa, pelo terreno, pelo carro zero, deixa aí, meu irmão. Mas suba com Jesus. Amém? Nós vamos ser tirados dessa terra, vamos ser arrancados. Vai ser de repente, no piscar de olhos. Vai ser como o relâmpago se mostra no Oriente e se mostra no Ocidente. É muito rápido. Você pisca o olho, já aconteceu. Está me entendendo? Então a gente tem que estar apercebido, porque Jesus deixou algumas pistas. Ele não falou quando ia voltar, mas ele deixou algumas pistas para a gente ficar, já viu o detetive, né? Analisando, percebendo. Jesus fala assim: Pai, graça te dou porque ocultaste essas coisas dos grandes, mas revelaste a teus pequeninos. Tem coisas que Deus ocultou dos grandes, sabe? Dos sábios, mas revelou para você. Coisas que o mundo está ficando aí preocupado, maravilhado, você já sabe. Então aqui no livro de Mateus, capítulo 24, a partir do verso 32, ele dá uma pista para os discípulos da época. Ele diz assim, ó: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Vamos ler a partir do versículo 36. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Vamos ler a partir do verso... Vamos ler até do 32 ao 36. Vamos lá, 33.
Igualmente, quando ouvir de todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Vamos ler no 42, versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Jesus está falando, está dando pista, mas está assim, ó, vigiai, porque não sabeis a hora. Ficai apercebidos, porque não sabeis a hora. Nem o Filho sabe o dia da sua vinda, mas somente o Pai que está no céu. Eu quero crer que hoje, quando Jesus está com Deus, ele já sabe o dia da sua vinda. Ele não sabia enquanto estava aqui na terra. Mas já que ele já foi assunto ao céu, já foi coroado, já foi vencedor e se tornou Deus, né? Vamos botar assim, 100% de novo, ele sabe o dia e a hora que ele vai voltar. Só quem não sabe é a igreja. Então por isso que nós temos que vigiar. Se Jesus deixasse uma data marcada, olha, no dia 30 de maio, eu vou buscar a igreja, 30 de maio de 2014. O que ia ter de crente se consertando, meu irmão, no dia 29? O que ia ter de crente se consertando do dia 25 até o dia 30? Não é verdade? Mas ele não deixou. Por que ele não deixou? Porque ele quer que você fique vigiando. Quer que você fique, amém? Ligado, observando, a cada dia, praticando a sua palavra, cuidando-se para não errar. Amém? Não é ser religioso. Não é ser, mas é você ser um servo de Deus. É você ser obediente à palavra do Senhor a cada dia. Então aqui, Jesus está falando, ele dá uma pista. No versículo 24, 32, ele dá uma pista. E qual é a pista? Olha, aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Ele manda aqui os seus discípulos que os judeus olhem para a figueira. Ele faz uma parábola. Já observaram a figueira? Quando ela está pronta para dar os seus frutos? Vai ser mais ou menos assim. Né? Mas ele diz assim, ó, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E aqui ele diz assim, olha, ele diz aqui uma coisa muito interessante, no versículo 34. Em verdade vos digo, que não passará esta geração, sem que todas essas coisas aconteçam. Não passará o quê? Esta geração. Essa aqui não. A geração que ele estava falando. A geração para quem ele estava ensinando, não essa. A geração para quem ele estava ensinando. É forte, né? E a Bíblia diz que ele já estava às portas. Vamos lá. No livro de Isaías, capítulo 66, versículo 8. O profeta Isaías, ele profetiza acerca dessa figueira. Preste atenção, se você puder pegar uma caneta, anotar aí no celular, porque é interessante isso. Isaías, capítulo 66, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer nascer numa terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas logo que Sião esteve de parto, deu à luz a seus filhos.
Jesus está falando do povo judeu. Está falando de Israel. Israel estava disperso. O povo judeu estava espalhado por toda a terra. Eles enfrentaram algumas guerras, algumas batalhas. E saíram da sua pátria, foram expulsos da sua terra. E tiveram nos Estados Unidos, tiveram na Europa, tiveram em vários lugares do mundo. Espalhado. Eles não tinham uma nação. Eles não tinham uma terra. E como o povo judeu é um povo muito abençoado, eu te dou uma dica: quer ser próspero? Quer ser muito abençoado? Ora pelo povo judeu. Ora por Israel. Ora pela paz de Jerusalém. Que Deus tem uma promessa sobre eles. Aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Nós sabemos que os Estados Unidos é defensor de Israel. E nós sabemos que os Estados Unidos tem uma grande potência econômica. Por causa de quê? Porque escolheu ficar do lado certo. Por um momento. Mexeu com Israel, mexeu com os Estados Unidos. Está me entendendo? Então, automaticamente, os Estados Unidos é próspero, é muito abençoado, por causa dessa defesa que tem contra Israel. A favor de Israel. Mas, na verdade, nós sabemos que quem defende Israel é Deus. Né? É Miguel, arcanjo, que defende Israel. Mas preste atenção, porque talvez você está falando, pastor, mas isso não tem nada a ver comigo. Você que pensa. Israel é a figueira. Diga para o teu irmão, Israel é a figueira. Então Israel está espalhado por toda a terra. Só que o povo judeu é um povo que tem a promessa de Deus. É um povo que tem a promessa de Abraão. Então, se você trabalhar com o judeu, e você por um momento for patrão dele, uma hora a situação inverte. Ele vai ser teu patrão e você vai ser empregado dele. Porque a promessa é sobre ele. Quando eu falo assim, eu vou te colocar como cabeça e não como cauda, está falando deles. Aonde eles chegarem, eles vão se destacar economicamente, vão ser muito abençoados, amém? Vão ser muito ricos, e isso incomodou muitos países, incomodou muitas pessoas. Nós temos aí um exemplo de Hitler, que marcou as lojas, marcou os carros, marcou as casas, e queria dizimar com Israel, por conta, né, que na época a Alemanha estava passando um período financeiro muito ruim, e falaram que isso era por causa dos judeus. Está me entendendo? Então, tem uma promessa de Deus sobre a vida do povo judeu. Por isso que eles são muito perseguidos. Por isso que eles são muito perseguidos. Então, numa dessas guerras, eles tiveram que fugir. E foram espalhados por toda a terra. Só que aqui, no livro de Isaías, capítulo 66, versículo 8, o profeta Isaías está falando. Quem jamais, através do profeta, Deus está falando, quem jamais viu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poderia nascer uma nação num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas logo que Sião esteve de parto, Deus deu à luz a seus filhos. Quando Israel achava que estava perdido, quando todo mundo achava que Israel tinha sumido do mapa, que tinha só alguns judeus, o Senhor entra na história. E aqui, no livro de Isaías ainda, abre aí, livro de Isaías, capítulo 27, versículo 6, presta atenção. Essa profecia de Isaías 66, versículo 8, ela se cumpriu. Ela se cumpriu quando? No livro de Isaías 27, 6, abre aí, abriu? Diz assim, ó, dias virão em que Jacó lançará raízes, e florescerá, e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. As folhas estão brotando, estão crescendo. É um povo que tem, Deus abençoou eles. A fertilidade deles são abençoadíssima. É um povo que cresce muito rápido. Está me entendendo? Embora você veja na Bíblia que tinha muitas mulheres estéreis, quando Deus abria a madre, meu irmão,
Era 8, 7, 12, embora. Então é um povo que Deus abençoa muito nessa área. É um povo muito populoso. Está me entendendo? E aqui no livro de Isaías, capítulo 6, diz assim, ó: dias virão em que Jacó lançará raízes, Israel florescerá e brotará, e eles se encherão de fruto à face do mundo. Ou seja, vai ser numeroso, não é verdade? Essa promessa Deus fez para Abraão. Abraão, conta as estrelas do céu, se é que podes. Assim será a tua descendência. Então o povo judeu, o povo de Israel é descendente de Abraão. Amém? Em 1948 se cumpriu essa profecia de Isaías. Em um dia nasceu o Estado de Israel. Em um dia a figueira floresceu. Em 14 de maio de 1948 a figueira floresceu. O Estado de Israel nasceu. Ou seja, a figueira brotou. Olhai para a figueira. Israel é a figueira. Mas, em 1967, presta atenção, nós temos aqui a recém-criada Organização das Nações Unidas, recomendou a aplicação do plano de partição da Palestina, aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, através da Resolução 181, dia 29 de novembro de 1957, propondo a divisão do país em 2 estados, um árabe e um judeu. E a sua independência foi declarada em 14 de maio de 1948. Ou seja, lançou raízes em um só dia, cumprindo assim a profecia do profeta Isaías no dia da sua independência. Esse é Deus. Quando Deus fala, Ele cumpre. Diga, irmão, quando Deus fala, Ele cumpre. Uma nação, irmão, sabe, imaginou o que é isso? O Brasil, para ser totalmente independente, para se tornar uma nação, demorou mais de 400 anos. E Deus fez isso com Israel em um dia. Um dia, Deus fez isso com Israel. Isso é que é Deus, hein? E o próprio Deus fala, poderia, por acaso, nascer uma nação em um dia? Ele está perguntando para o ser humano. Ele sabe que não pode. Mas esse Israel vai nascer em um dia. E assim Deus fez. Colocou Israel no seu lugar. Meu irmão, em todo mundo, em todo lugar, existe judeu. Além do povo que está lá em Israel, em muitos lugares, em muitos países existe um judeu. E judeu próspero. Quando você vai em São Paulo, você fica maravilhado com o xing-ling lá, né? Toma conta daquilo lá. É pastel, é eletrônico. Caramba, esses caras estão, não é verdade? Em Brasília, eles dominam tudo. Mas os judeus ainda é mais ainda, mesmo. É assim que Deus faz. Jerusalém, ela foi retomada em 1967, quando Deus deu a sua vitória na Guerra de 6 Dias. Reconquistou, além da Cisjordânia, a faixa de Gaza, a península do Sinai, as colunas de Golã, floresceu, brotou e encheu o seu e deu os seus frutos. Presta atenção. Assim que Israel virou um estado, virou uma nação, as outras nações vizinhas cresceram o olho. Israel pequenininho juntou, olha só, hein, presta atenção, para você entender o Deus que você serve. Juntou a Arábia Saudita, juntou o Egito, a Jordânia, a Síria, apoiada pelo Iraque, o Kuwait e a Arábia Saudita. Só aí deve ter o quê? Uns 6 ou 7 países que quis guerrear contra Israel. Israel só com o apoio dos Estados Unidos. E a guerra estava marcada, mas Deus, pela sua misericórdia, confundiu os inimigos de Israel. Isso no tempo de hoje, em 1967. Porque nós lemos aqui na Bíblia, mas isso foi recente, meu irmão.
Isso foi recente. Em 1967, Deus confundiu os inimigos de Israel, assim como no passado. Os inimigos de Deus, de Israel, eram desbaratados entre si, lutavam entre si, um matava o outro, ouvia barulho de cavalo, de carros, e fugia da face de Israel. E hoje não é diferente. Aí a palavra do Senhor diz aqui, a história diz que Israel resolveu antecipar a guerra. Israel, com poucos homens, poucas armas. Os Estados Unidos ia apoiar Israel, mas parece que não chegou a tempo. Mas Israel resolveu partir para cima, resolveu atacar, ou seja, fez igual a Davi. O gigante está vindo, começou a falar, tu vens a mim com pau, com lança, com pedra. Falou, não, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Quando o gigante ameaçou, Davi já estava perto dele. Davi não se intimidou. Ou seja, esse monte a Arábia Saudita, o Egito, a Jordânia, a Síria, esses países todos vindo contra Israel. Israel estava rodeado. Israel resolve antecipar a guerra. Não espera ninguém. E aí o general da época, ele vai e faz uma estratégia. E Deus confunde eles. Alguns deram uma rota errada de Israel. Era o próprio Deus. Até hoje ele não sabe quem foi que deu essa rota. E aí Israel vai e pega o Egito de surpresa. Que o Egito naquela época era fortíssimo. Então pega o Egito de surpresa. Israel bombardeia os aviões do Egito. Não deixa que nenhum avião suba para o ar. Não permitiu que nenhum inimigo, nenhum egípcio pegasse o avião e levantasse voo. Bombardeou todos os aviões em terra ainda. E Israel venceu essa guerra em 6 dias. Quantos dias? Em 6 dias Israel venceu esse país todo aqui, ó. Até hoje fala-se dessa guerra e ninguém entende. E Israel, a partir daquele dia, passou a ser respeitado. Não vem não, hein? Aqui o negócio é diferente. Ninguém entendeu nada como que uma nação pequena, uma nação que tinha poucas armas, acabaram, tinha aí nem 20 anos mais ou menos que ela tinha nascido, estava tão potente. Ei, a história diz que em outras guerras de Israel, os soldados viam anjos. Isso agora, recentemente, os soldados se rendiam, se prostravam, porque no meio dos soldados de Israel tinha anjos. Eles viam anjos, entregavam as suas armas, se rendiam. Israel vencia a batalha. Sabe por quê? Quem guerreia por Israel é nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor do Exército. O mesmo Deus que dava estratégia para Josué, que foi o maior estrategista de guerra, depois, através de Josué, Deus dava a estratégia para ele. Quando Israel está para entrar na terra prometida, ele recebe a visita de um anjo. Israel está na batalha. E Josué fala para o anjo: quem é você? Você é um dos nossos ou é do nosso inimigo? O anjo fala assim: nenhuma coisa nem outra. Eu vim aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, eu estou aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Eu estou aqui para lutar. Eu não vim para conversar, eu não vim para dialogar. O anjo nem dá satisfação de que lado ele está. Ele só fala assim: eu venho aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Vamos para a guerra, vamos para a batalha. Por isso que o crente está sempre na guerra, meu irmão. Do jeito que Israel ele é bombardeado, do jeito que as nações querem destruir Israel, né? Nós temos aí a religião muçulmana, que lá é o seguinte: outro vira muçulmano, outro entra para a religião deles, outro morre. Não tem meio termo. E eles têm um juramento: enquanto tiver um judeu ou um cristão vivo, nenhum muçulmano, nenhuma pessoa que serve o Islã ressuscita. Então eles têm que matar, porque eles querem ressuscitar. Então lá fora o cristão é sequestrado, o cristão é decapitado. Quando descobrem uma família cristã, arranca a criança pequena do braço da mãe
ameaça matar a criança diante dos pais, para que os pais neguem a Jesus. E muitos, meu irmão, não negam. Isso é verdadeira adoração. Morrer por Jesus. Não negar a Jesus. Essa é a verdadeira adoração. Aqui nós estamos sombra e água fresca, meu irmão. Acha que, glória a Deus, aleluia. Lá ou você é crente ou você não é. Tem que estar disposto a morrer por Jesus. Então existe aí agora uma especulação aí da bomba atômica, né? Bomba atômica que estão aí desenvolvendo. E a intenção toda desse armamento é Israel, o alvo é Israel. Aquele Ahmadinejad, né? O pensamento dele é Israel, vou matar Israel, vou destruir Israel, vou fazer a bomba. O pensamento dele, ele dorme pensando nisso. Ahmadinejad, ele dorme pensando nisso. O pesadelo dele é Israel. Israel é uma pedra no sapato daquele povo. Por que tanta fúria, meu irmão? Hitler, ele foi incorporado por um demônio, um espírito das trevas, o diabo, para poder destruir Israel. Matou mais de 12 milhões de judeus. E mesmo assim, meu irmão, os judeus estão florescendo aí, ó. É sangue sem sementeira. Igual a igreja do início. Quanto mais matava crentes, mais crente nascia. Quando eu pensava, teve uma época que quase acabaram com o cristianismo. Mas o cristianismo nasceu das cinzas. E está do jeito que está aí, meu irmão. Sabe por quê? Porque Deus peleja pelos servos de Deus. Jerusalém, ela foi retomada em 1967, quando de sua vitória na Guerra dos 6 Dias, reconquistou além da Cisjordânia, a faixa de Gaza, a península do Sinai, as colunas de Golã, floresceu e brotou, encheu e deu... Ou seja, Israel, ele cresceu, o espaço dele aumentou mais ainda. Ele tomou mais territórios ainda. Mais de 800 mil quilômetros. Cresceu. Era um lugarzinho pequeno, agora não, agora já aumentou. Porque ele venceu a batalha, ou seja, ele não deixou o inimigo prevalecer. Então as nações hoje têm até medo quando fala de guerra em Israel. Porque Israel tem bomba atômica. Israel tem bomba atômica. Israel tem bomba atômica lá dentro. Atômica, perdão. Tônica é água, né? Água mineral. Atômica. Amém? Então, quando teve uma guerra, se eu não me engano, teve uma guerra, não lembro o nome agora, que pegaram Israel no sábado, no Shabat. Então eles no sábado eles ficam como? Não trabalham. A maioria do exército de Israel estavam de folga. E os inimigos astuciamente, de astuto, entraram dentro da cidade. E ali, meu irmão, fizeram uma carnificina no povo de Israel. Quase mataram, quase dizimaram todo mundo. Mas aí o general da época falou, está muito fácil. Israel nunca foi assim. Está muito fácil. Israel nunca foi desse jeito. Espera aí. Isso é armadilha, só pode ser. Quando eles começaram a pensar assim, isso é armadilha. Tem alguma coisa errada. E eles ficaram ali, no meio da cidade, esperando, traçando uma estratégia. Deu tempo de Israel se recompor. A líder da época, a governadora, da época, era uma mulher. Ela mandou armar todas as bombas atômicas que tinha em Israel. E a operação foi denominada o seguinte, Operação Sansão. Qual era a operação? Operação Sansão. O que Sansão fez? Na sua morte matou mais do que na vida. Israel estava disposto, nós vamos morrer, mas vamos levar um monte com a gente. Vamos destruir tudo aqui. Israel tem bomba atômica escondida lá. Então é um povo, meu irmão, que está disposto a morrer por aquilo que defende. É o povo de Israel, mas também é um povo muçulmano também. E aí que está essa quebra de braço. Por isso que nós, como cristãos, temos que orar pela paz em Israel.
Só que não vai ter mais Israel. Israel vai estar sempre, né? Tem sempre alguém de olho, né? É porque não dá pra gente. Mas o que tem para lá? Tem petróleo, né? Todo mundo. O que vai daqui para frente? O que vai valorizar mais? Petróleo, água, né? Israel tem um mar, né, um mar morto, que tem muita riqueza ali, estão de olho, entendeu? Muita coisa boa ali que Israel não mexe, mas os outros países estão de olho, querendo mexer. Está me entendendo? Então, quer dizer, é isso aí tudo. Fora também que existe o lado espiritual. Satanás quer destruir o povo de Deus. Vamos lá. A partir desses eventos, muitos começam. Nós começamos a fazer o quê? Poxa, está se cumprindo o que a Bíblia falou. Eu te pergunto, a Bíblia fala: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Será que Deus vai cumprir só o que Ele quer? Não, Ele vai cumprir todas as coisas, inclusive a volta dele. Israel brotou, e já brotou, ó. Está me entendendo? Jesus está voltando. E Ele vai voltar. Vamos lá. Vamos fazer aqui um cálculo rápido aqui. Algumas pessoas calculam que uma geração ela leva 40 anos. Quantos anos? 40 anos, uma geração. Outras calculam que levam 48 anos. Outras calculam que levam 50. E outras calculam que levam 70 anos. E outros 80 anos. Vamos lá. Israel, ele foi fundado como Estado em 1948. Ou em 1967. Vamos lá. A ideia para entender quantos anos devemos somar, dá uma data de 1948, 1917, ou seja, vamos calcular. Quantos anos tem uma geração na Bíblia? Você é bom em matemática? Quantos anos tem uma geração na Bíblia? Vamos lá. Qual data que deve ser usada para chegar perto do dia e a hora da volta de Jesus? Vamos lá. Números capítulo 32, versículo 11 ao 13. Vamos lá, matemática aí. Para você não se perder. Números capítulo 32, do 11 ao 13. Jesus está voltando, meu irmão. Diz assim, ó. Que os homens que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque, a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir ao Senhor. Então aqui Deus fala, ó, essa geração aí de 20 anos para baixo não vai ver a terra que eu prometi. E aí, é por isso que Deus permite que o povo de Israel vague 40 anos para entrar na terra prometida. Para que aquela geração morra. Deus é Deus. Deus fez o povo ficar vagando, rodeando a terra, para que aquela geração morresse. Para se cumprir a palavra dele. Todo aquele jovem de 20 anos rebelde não vai entrar. O de 20 para cima vai, mas de 20 não vai. Olha aí, cuidado, hein, gente. Rebeldia faz você, amém? Rebeldia demora você entrar na terra prometida. Amém? Então, ou seja, vamos lá, mais uma vez. Deus ele fez um juízo apenas sobre pessoas de 20 anos para considerá-las culpadas por terem decidido não seguir as palavras de Deus. Ele considerou que apenas pessoas maiores de 20 anos estavam aptas para discernir o que estava vendo, entender o ato específico e profético de Deus. Amém? Se nós formos procurar na Bíblia, nós veremos que este é um padrão que se repete. Naquela época só podia se alistar, né, como nós vamos aqui. Abra aí a sua Bíblia,
no livro de Êxodo, capítulo 30. Êxodo, capítulo 30, versículo 11 ao 14. Aqui no Brasil, para se alistar no exército, é quantos anos? 18 anos. 17 e tal, para... Não é isso? Se passar disso, paga multa. Não é verdade? Porque ele quer, o exército, ele quer jovens, no vigor da força. Eu acho que o exército tinha que pegar esses jovens tudo aí de 25 e levar tudo para lá. Pegar esses irmãos que estão usando crack, droga, levar tudo para lá. Bota lá para fazer uma... Manda para lá, para fazer uma... Gastar energia, suar um pouco, trabalhar. Bom, é um pensamento meu, Vamos lá. Êxodo capítulo 30, versículo 11 ao 14. Diz assim, Disse mais o Senhor a Moisés: Quando fizeste o alistamento dos filhos de Israel para a sua enumeração, cada um deles se dará ao Senhor o resgate da sua alma. Quando os alistesse, para que não haja entre eles praga alguma, por ocasião do alistamento. Dará a cada um, ao ser alistado, meio ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geiras. Meio ciclo é a oferta do Senhor. Todo aquele que for alistado de 20 anos para cima, dará a oferta do Senhor. Então nós vamos ver mais vezes. Vamos lá. Abra agora aí no livro de Levítico, capítulo 27, a partir do versículo 5. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos lá? Se for de 5 anos até 20, a tua avaliação do homem será de 20 ciclos, e da mulher 10 ciclos. E se for de homem, desde a idade de 20 até 60 anos, a tua avaliação será de 50 ciclos de prata. Segundo o ciclo do santuário, se for de 60 anos para cima, a tua avaliação do homem será de 15 ciclos e da mulher 10 ciclos. Abra aí a sua Bíblia agora no livro de Números, capítulo 1, versículo 17. Preste atenção. Fica ligado. Hoje a tia não veio, irmão? Tem que fazer botar uma tia aí para substituir aí. Amém, obreiros? Fica ligado, tá precisando aí, Números capítulo 1, versículo 17 ao 19. Espera aí que eu estou no início, amém? Estou acabando, estou no início. Segura aí. Diz assim, irá adiante de ti. Um 17. Irá adiante dele no espírito e virtude. Não é Lucas não, pastor, é Números. Números, capítulo 1. Números, capítulo 1, versículo 17. Diz assim, Então tomaram Moisés e Arão a esses homens, que são designados por nome, e tendo ajuntado toda a congregação, no primeiro dia do segundo mês, declararam a linhagem deles, segundo as suas famílias, segundo as casas de seus pais, conforme o número dos nomes, de 20 anos para cima, cabeça por cabeça, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim eles contou no deserto de Sinai. Vamos lá, Números 1, versículo 45, diz assim, Assim todos os que foram contados dos filhos de Israel, segundo as suas casas de seus pais, de 20 anos para cima, todo Israel que podia sair para a guerra. Versículo 45, de 1 ao 40, Números capítulo 1, versículo 45. Diz assim: Veja a seguir novamente, que para fim de juízo o Senhor considerou apenas as pessoas
que tinham 20 anos, presta atenção, no momento em que viram as maravilhas do Senhor em livrar o povo, viram a terra prometida, ouviram os relatos e decidiram não crer. O Senhor não considerou os menores de 20 anos. Aqueles que viram acima de 20 anos acreditaram, amém? Na promessa, na terra prometida. E os jovens, 19 anos para baixo, isso aí é balela, com essa piada, né? Eu quero oba-oba, né? Quero balhão, quero funk, pagode e tal, quero curtir a vida. E aí foram curtir a vida no deserto, rodeando, né? E não entraram na terra prometida. Vamos lá, tá prestando atenção? Então, uma geração até aqui está dando conta? 20 anos de idade, não é isso? 20 anos, presta atenção. Abra aí agora em Números capítulo 14, versículo 28. Números 14, versículo 28. Presta atenção. Pelo menos uma vez ou duas vezes no ano eu tenho que fazer uma mensagem para você. Para você guardar. Amém? Na tábua do teu coração. Números capítulo 14, versículo 28. Diz assim: diz-lhe, pela minha vida, diz o Senhor, certamente conforme o que vos ouviu falar, assim vos hei de fazer neste deserto. Cairão vossos cadáveres, nenhum de todos vós que fostes contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, que conta para mim. Murmuraste certamente, nenhum de vós entrará na terra a respeito da qual eu jurei que vos faria habitar nela, salvo somente Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos pequeninos, dos quais disseste que seriam por presa, a esses introduzirei na terra, e eles conhecerão a terra que vos rejeitasse. Vamos lá. As pessoas que viriam a Israel voltar a ser, as pessoas que viram Israel voltar a ser uma nação em um só dia, acompanham o início de um tempo profético, sem precedente na história da humanidade. Tanto quanto foi aquele momento na vida de Israel, viram um marcador, marcado um tempo para o juízo. Essa geração não vai passar sem que todas essas coisas se cumpram. O Senhor falou isso aqui no versículo 34 do capítulo 24. Essa geração não vai passar antes que tudo isso se cumpra. Vamos lá. O que precisamos fazer para calcular a idade atual das pessoas que tinham 20 anos naquele dia? Para que possamos entender. Vamos lá. Jesus nos disse que deveríamos somar o número de anos de uma geração àquela data. Mas sim, disse que não passaria aquela geração. Essa geração aqui, ele está falando. O que nós entendemos? Os que tinham 20 anos em 1948, hoje, no momento em que nós estamos lendo essa passagem, eles estão com 83 anos. De 20 anos para cima, eles estão com quantos anos? 83, guarde isso, 83 anos. Agora abre a sua Bíblia aí, vai tomar um susto agora. No livro de Salmos, capítulo 90. Salmo de número 90, no Salmo não tem capítulo. Salmo de número 90, a partir do verso 7. Agora a gente vai pregar, hein? Salmo de número 90, a partir do verso 7 até o 12. Diz assim, ó: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor. Somos conturbados diante de ti. Puseste a nossa iniquidade, à luz do teu rosto, os nossos pecados, ocultos, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acaba-se os nossos anos como um suspiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. Quantos anos? É de 70 anos. E se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos. A medida deles
é canseira e enfado, pois passam rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcançamos coração sábios. Então aqui nós vemos já a geração, quanto tempo? 80. Se o povo de Israel, que em 1948, aquele povo que estava com 20 anos, hoje está com 83, Jesus está onde? Nas portas. Jesus está nas portas? Não. Ele não está nas portas, ele está numa porta só. Ele já abriu algumas portas. Falta uma porta para ele buscar a sua igreja. Vamos lá. Nós percebemos aqui que já se passaram do limite máximo bíblico para uma vida. Ou seja, passaram já as barreiras dos 70 anos. E algumas, por suas robustez, também venceram a barreira dos 80. Mas talvez já tiveram uma vida de canseira em enfado. Vamos lá. Quantos anos mais uma pessoa pode viver? Até os 90? Ou mais um pouco? Eles não podem passar até que tudo se complete. Ou seja, estarão vivos durante a grande tribulação, durante o derramamento da ira. Eles estarão vivos. Mas essas pessoas vão estar vivas até o fim. Mas antes, 7 anos antes desta data, a noiva, o Rabanda Calabácia, será tirada. Nós, a igreja do Senhor, vamos ser arrebatadas. Vamos ser tiradas desse lugar. E ainda em 3 anos e meio, antes o restante da igreja será tirada. Esse destaque é importante porque afeta diretamente a nós. Amém, a igreja? Nós pretendemos estar fora daqui até o fim. Amém, igreja? Ou você quer vir aqui? Não, pastor, eu quero conhecer o anticristo. Eu quero olhar para a cara dele. Eu não. Problema dele. Não, eu quero ver a guerra. Eu não quero ver guerra nenhuma, não. Eu quero subir para a glória. Presta atenção. Antes dessas coisas acontecerem, a igreja será tirada da terra. Nós não vamos ver o rompimento do contrato. Não. Nós vamos estar em cima na glória com Deus. Vamos estar com o Senhor sendo servido por Ele. Nas bodas que o nosso Deus vai nos servir. Enquanto isso, vai começar o quê? A grande perseguição, a grande tribulação aqui na terra. Vai se levantar o anticristo. O anticristo vai conseguir aquilo que ninguém conseguiu, que é trazer uma paz superficial. Uma única moeda que já existe, a União Europeia. A União Europeia hoje ela é um exército poderosíssimo. Ela não é um exército, porque em vários estados tem um grupo de soldados que serve a União Europeia. Então, se alguém se levantar contra ela, ela vai atacar. Então, esse governador, esse líder, ele vai ter esse poder. Com a tecnologia hoje, ele vai caçar você aonde você estiver. Não vai ter como se esconder. Está me entendendo? Ele vai ter um poder de persuasão, de deixar o povo de boca aberta. Todo mundo vai falar assim, é esse o cara que a gente estava esperando. É esse o cara que a gente estava querendo, é ele mesmo. Chegou. E ele vai conseguir trazer a paz mundial. E aí todo mundo vai aplaudir, meu irmão. Ninguém vai morrer, entre aspas, né? O único dinheiro vai ser aplaudido, presta atenção, vai ser aplaudido, mas em 3 anos e meio ele vai rasgar o contrato. E vai começar a perseguição sobre os cristãos que ficaram aqui nessa terra, amém, igreja? Os que ficaram aqui, ó, e sobre o povo judeu. E aí começa a perseguição.
O templo só vai ser construído porque ele vai ter uma articulação e vai permitir que o templo seja construído. Já tem maquete do templo, já tem engenheiros fazendo a maquete, está tudo preparado. As peças de ouro, os utensílios da época passada já estão prontos. Quando falar assim, ó, pode construir, vai ser rápido. Amém? Vai ser rápido. E aí, o anticristo, ele vai profanar o templo. E quando ele profanar o templo, quando ele entrar no templo de Deus, os israelitas, o povo judeu vai se revoltar contra ele. Porque Israel não quer mais saber de idolatria. Israel só adora um Deus. Quando Deus colocou o povo de Israel no cativeiro 70 anos, quantos anos? Uma geração. 70 anos no cativeiro. Deus tratou com Israel. Israel nunca mais vai ser idólatra. Israel nunca mais vai adorar outro Deus a não ser o Deus dos céus. Por isso também a dificuldade dele aceitar Jesus como Deus. Porque a devoção deles é para Deus poderoso, para Deus do céu. Então quando o anticristo profanar, quando ele entrar no templo e falar que ele é Deus, os israelitas vão expulsar ele de lá. E aí, como ele foi aplaudido por toda a humanidade vai se voltar contra Israel. Todos os canhões da terra, todos os aviões, as bombas atômicas, todas armas tecnológicas vai se voltar contra Israel. E aí, irmão, quando estiver acontecendo essa guerra, Israel estiver sofrendo, a Bíblia fala que eles vão clamar, eles vão chorar, eles vão clamar, vão chorar, eles vão pedir, eles vão comover o coração de Deus. Aí a história diz, a palavra do Senhor diz que quando Israel estiver numa sinuca de bico, quando ele estiver acuado, que ele estiver chorando, clamando, reconhecendo, o Senhor vai aparecer nos ares para defender Israel. O próprio Deus vai vir defender Israel. Alguns dizem, eu creio nisso, que a igreja do Senhor virá com ele. Nós, a igreja do Deus vivo, virá com Jesus para essa batalha, para essa guerra. E a Bíblia diz que todo olho verá essa guerra. Todo olho verá, ou seja, com a tecnologia hoje, com a televisão, com todos os canais. Hoje tivemos aí a guerra no Iraque, foi transmitida ao vivo. Todo mundo viu. Quando Jesus vinha nas nuvens, a Rede Globo, SBT, todas essas redes de televisão, elas vão colocar as câmeras focadas no céu. Vai ver uma coisa que eles nunca viram. Jesus Cristo vindo em glória. E vai ver Deus guerreando por Israel. Aqueles tanques poderosos, aqueles aviões poderosos, creio eu, que vão se chocar entre eles, vão se destruir, né? E alguns falam assim, pastor, alguns falam assim, eu creio que eu vou estar lá, Deus vai me permitir eu dar uma pontada assim. Não sei lá como é que vai ser, só sei que Deus vai destruir os inimigos de Israel. Presta atenção, meu irmão. Não passarão essa geração até que tudo isso aconteça. Ele está falando do prenúncio da vinda dele. Presta atenção. Vamos lá. Vamos lá que nós estamos terminando já para nós orarmos. Profeticamente, 20 anos foram suficientes para Israel edificar sua casa. Se considerarmos o início do movimento pela ONU em 1947, a casa do Senhor, ou seja, restabelecer sua terra ou a casa, em seguida retomar o monte do templo de Jerusalém, mas ainda assim, para nós entendermos, podemos considerar a data de 1967, pelo fato da conquista de Jerusalém, que no princípio dos 20 anos, embora o resultado seja um pouco diferente, né? Quando as pessoas tinham 20 anos, veremos que hoje elas têm
64 anos de idade. Se considerarmos para os limites bíblicos de 70 anos, essa idade exatamente vai ser mais ou menos aí para o ano 2017, 2018, 2019. Como é que é, pastor? É isso aí. Jesus está às portas para buscar sua noiva. Pastor, mas eu não casei ainda. E se você não casar? Problema. Vai casar com Jesus. Está me entendendo? Mas eu não tive ainda o prazer de dirigir um carro, meu irmão. E daí? Tu vai ter outros prazeres lá em cima? Já tem um estudo da NASA. Eu estou com muita informação que eu estudei semana toda sobre isso, tá, irmão? Aguenta aí. Tem um estudo da NASA que vai ter um meteoro que está para cair na Terra. Pessoas importantes, pessoas que estudam já. E a data dele cair na Terra é 2019. Está para cair em 2019. Se você observar na Bíblia, a Bíblia fala de uma estrela que vai cair no mar, vai ferir as águas. E todo homem que beber dessa água morrerá. Nós não vamos estar aqui. Mas a Bíblia está falando desse cometa. Recentemente agora na Rússia, tivemos um cometa que atravessou a Rússia. Ninguém entendeu como aquele cometa se desintegrou. Alguns falaram, isso foi Deus, foi o anjo. Irmão, eu creio. Mas esse cometa que está para vir aí em 2018, 2019, esse vai vir. Está na rota da Terra. Uma terça parte, a Bíblia diz, uma terça parte da Terra vai ser destruída, vai ser contaminada. Poucas pessoas vão sobrar. O impacto vai ser equivalente a 60 bombas atômicas daquela que explodiu em Hiroshima. Se aquela fez isso, imagina essa. Eu não quero nem estar aqui, meu irmão. Eu não quero nem estar aqui. Você quer estar aqui? Eu quero estar lá, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, adorando a Ele. Mas você não quer ficar aqui, mas também você não quer que o teu irmão fique. Então abre essa boca aí e prega o Evangelho. Fale do amor de Cristo. Fale para ele, Jesus está voltando. A igreja precisa voltar a pregar, o Jesus está voltando. A igreja precisa voltar a pregar que Jesus está voltando, está vindo o mais rápido possível buscar a sua igreja. A igreja precisa parar de pregar, que a pessoa vai ter o carro, vai casar, vai ser próspero, vai ser muito... Tem que voltar a pregar que Jesus está voltando. A isca que vai trazer a pessoa para a igreja não é que Deus vai dar um carro novo para ela, um casamento, não. É que Jesus está voltando. Essa é a isca maior. Vamos lá. Considerando a possibilidade que o ser humano vive 80 anos, durante a tribulação, podemos pensar pelo raciocínio, ou seja, essas pessoas na faixa etária teriam muita dificuldade de permanecerem vivas até o fim dos dias. No derramamento da ira, além disso, entre 2018 e 2017, um ano que tem sido considerado por muitos como aquele do limite do prazo possível para a conclusão desse tempo, pela contagem dos anos, dos jubileus, o que também nós podemos também concordar. Concluindo, em relação ao sermão de Mateus 24, 32, Jesus é o que diz, com relação, ele está falando do ano de 1948, ou seja, o tempo se vai, a geração está passando, a geração está morrendo dia a dia, aquela geração está morrendo. Estão com enfado e canseira, alguns estão cansados, estão morrendo, ou seja, não passará essa geração até que tudo isso aconteça. É forte, né, irmão? O profeta Daniel, ele recebeu uma orientação, Daniel capítulo 12, versículo 13. Daniel
capítulo 12, versículo 3. E eu encerro aqui. Até o final do ano eu vou fazer outro estudo de escatologia para a igreja. Sobre a tribulação, amém? Sobre aquele dragão, estou falando sobre a vinda de Jesus, se prepara. Daniel capítulo 12, versículo 3, diz assim, ó. Daniel 12, versículo 3. Porque eu tenho a língua presa, 3. Os que forem sábios, pois resplandecerão como um fulgor do firmamento. E os que convertem a muitos para a justiça como as estrelas sempre eternamente. Ou seja, você é inteligente, não é? Observe a Bíblia. Olhe para o relógio. Preste atenção na notícia. Toda vez que falar de Israel, esbugalhe o olho. Fique ligado, porque é do teu interesse. Sabe quando você tem a poupança aí? Aí o governo fala assim, ó, a poupança ela vai cair o juro. O que você faz? Ah, não, vou tirar, vou mudar. Quando falar em Israel, vá saber o que está acontecendo lá. Porque Israel é o relógio de Deus. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Quem não tiver preparado, não vai subir no terra do pastor, não. Não. Aqui nessa terra nós temos amigos, colegas. Quando alguém te convida para uma festa, né? Você vai lá, poxa, que festão, mas eu não fui convidado. Né? O nosso amigo irmão Vance já foi, né? Já foi segurança de festa aí, né? Chego numa festa, irmão Vance está lá. Chego para ele, irmão Vance, deixa eu entrar aí. Aí naquela camaradagem ele deixa eu entrar. Eu vou lá, como, bebo, né? Como, bebo. Igual um dia eu ia ficar barrado. Eu ia ficar barrado numa festa de casamento de uma noiva que eu fiz de casamento, porque eu perdi o convite. Eu cheguei lá na hora lá e cadê o convite? Se não é o noivo e a noiva chegar, eu ia ficar barrado. Eu esqueci, né? Botei o convite. Eu falei, mas eu fiz o casamento. Aí daqui a pouco chegou o noivo. Não, esse aí é o pastor que foi o casamento da gente, deixa ele entrar. Entrei lá, né? Então, ou seja, se você não tiver com teu nome escrito no livro da vida, não adianta querer subornar Miguel Arcanjo, não adianta querer subornar ninguém lá no céu, que não vai entrar. Tem que estar com o teu nome no convite do céu aqui nessa terra. Não adianta. Ah, não, mas eu conheço o evangelista Denis, meu amigo, orou por mim e tal. Não adianta. Eu conheço o pastor Alcimar, não adianta. Mano. Tem que estar com o teu nome escrito no livro da vida para você subir. Esse é o convite. Pastor, mas alguém fala aí que se ficar, tu vai ter que dar o teu sangue. É quase impossível alguém ser salvo. Porque com o medo, o pavor, você não vai querer ser degolado. Você não vai querer perder um dedinho, né? Esse dedinho seu. Olha pro teu dedo, olha aí. Ó, se você não negar, eu vou cortar seu dedo. Um alicatezinho. Nenhum só não, é todos. Você vai morrer todo, igual Barnabé. Barnabé morreu todo destruído. Sem braço, sem perna. As pessoas colocaram ferros na perna dele e arrastaram ele em praça pública. Mas ele não negou a Jesus. Isso é discípulo, isso é adorador. A história diz que pegaram Barnabé, arrastaram ele na cidade. Quando arrastavam ele, o braço ficava, meu irmão. Arrastavam ele, o tronco ficava, a perna ficava, igual carne de açougue. Mas ele não negou a fé em Jesus. Meu irmão, fortaleça a sua fé em Jesus hoje. Fortaleça a sua fé em Cristo hoje. Jesus está voltando. Diga para o teu irmão, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Vigiai, porque não sabeis a hora. Você não sabe a hora, mas você tem mais ou menos uma ideia, meu irmão. Ele deixou uma pista. Olhai para a figueira já brotou, a figueira já deu seus ramos, a figueira já está enraizada. Tentaram arrancar Israel de várias formas. Israel está lá, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Jesus me plantou aqui, Deus me plantou aqui e ninguém vai tirar. Diga para o teu irmão, de Jesus eu não saio. De Jesus eu não saio, daqui ninguém me tira. A Bíblia fala, ei,
maridão, esposa. A Bíblia fala que um vai estar dormindo, um será levado e o outro será tirado. A Bíblia fala que um vai estar no campo trabalhando, um será levado e o outro será tirado. A Bíblia fala de cinco loucas e 5 prudentes. 50% da igreja, meu irmão, vai ser salvo. Faz a conta. Nós somos quase 50 milhões de cristãos no Brasil, no mundo. 25% vai ser salvo. Será que você está aí incluído nisso? Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar? Não é para ficar com medo, não. É para você refletir. É para você refletir. Tem algum louvor? Cadê aquele louvor? Ele vem. Quem sabe louvar esse aí? Quem sabe louvar esse louvor aí? Louva esse louvor aí. Valquírio. Pede alguém para ajudar ele. Vamos botar. Ele está vindo aí, ele está vindo. Então louva aquele. A igreja vem. Cadê? Amém, amém. A igreja vem. Vamos lá. A igreja vem. Vem para lutar com Israel. Vem para defender Israel. Vem do céu para a terra. Vamos, igreja, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se conserta com Deus aí, meu irmão. Prepara-te para te encontrar com teu Deus. Prepara-te para te encontrar com o Senhor Todo-Poderoso. Ele vai vir buscar a sua noiva. Ele vai vir buscar a sua igreja. O noivo já está pronto. Você pode observar, quem atrasa casamento é a noiva. É ou não é? É. O noivo pode estar arrumadão. Quando o noivo entra na igreja, ninguém nem olha para ele. Mas quando a noiva entra, todo mundo olha para trás, quer ver o vestido dela, quer ver a ornamentação. É ou não é? Assim também é Jesus. Ele quer te ver arrumadinho, quer te ver ornamentado, quer te ver limpo, quer te ver lavado e remido. Amém? A noiva do Cordeiro vai subir, meu irmão, vai subir. O noivo está pronto. Aleluia! Aleluia! Pastor, eu quero voltar para Jesus. Então, enquanto louvo esse hino aqui, ó, vem fazer um concerto com Deus aqui, ó. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu não quero ficar aqui, não. Então sai do teu lugar e vem aqui no altar do Senhor. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu não quero ficar nesse mundo. Eu não quero ficar nesse mundo. Eu não quero. Eu quero subir com Jesus. Eu quero estar com o Senhor. Enquanto esse louvor vai ser cantado, você pode vir aqui na frente. Você que está na igreja, mas ainda está aí indeciso, vem aqui na frente. Som. Glória, rompendo em glória. Som. Como aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem. Arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando Um exército de vidas é a igreja santa, a que perseguirá. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria forças para adorar, não haveria missionários em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não. Tentaram nos calar, matando alguns irmãos. Mas nada adiantou, surgiram mais cristãos.
louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça, nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem, quebrando os cativeiros para salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama agora, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui vem. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é o cabeça, nos ensina a trabalhar. A paz é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. Quando a igreja vem, quebrando cativeiros para salvar alguém. A igreja vem. Dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama agora, porque a igreja vem, com barulho de milagre, levantando um exército de vírus. É a igreja santa, aqui perseguida. O noivo vem aí, ele está se preparando, cantando coral, aleluia, junto com os anjos. O noivo vem aí, o noivo vem aí, ele está te convidando, cantando coral, junto com os anjos, junto com os anjos, junto com os anjos. Mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama agora, porque a igreja vem, levantando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, a igreja vem, como aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória. Portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. A igreja vai subir, mas ela vai vir. Vai vir lavada e remida, com o corpo transformado, um corpo de glória. Eita glória! Você está reclamando do seu corpo aí? Pastor, eu estou meio cheinho, minha orelha é meio grande, hein? Você vai ser transformado em corpo de glória. Amém? Você vai ser transformado em corpo de glória. E vai voltar aqui, junto com os anjos, junto com Jesus, para guerrear, meu irmão. Amém? Louvado seja Deus. Tem gente que acha que vai tomando água de coco no céu. Vai não, tu vai trabalhar lá. Vai ser mistério profundo, amém? Aleluia! Ah, pastor, vai ser tão chato lá em cima. Vai nada, você que pensa. Se você pensar com a carne, vai ser chato. Se você pensar com a carne, vai ser chato. Mas só que o teu espírito tem outros desejos, meu irmão. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quero chamar aqui na frente a irmã Kelbert e a missionária Valquíria. Completaram mais uma primavera aí. Vamos orar por elas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fica ligado, irmão. A figueira já brotou, hein?
já brotou, já fincou, já deu os ramos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar por essas vidas que completam mais uma primavera na presença do Senhor. Amém? Vamos para cá em nome de Jesus. Senhor Deus amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, vem abençoar tuas filhas, ó Deus, que completam mais uma primavera na tua presença. Pai, elas estão agradecendo ao Senhor por este momento. Que tu venha derramar sobre elas, ó Pai, a tua bênção. Que todos os seus aniversários, ó Pai, venham ser feitos na tua presença. Que nunca, jamais, ó Deus, um aniversário sequer, ó Pai, seja longe de ti. Mas que todos deles, ó Pai, o Senhor seja o convidado principal. Continua abençoando tuas filhas, ó Pai. Dê longevidade para tuas filhas, ó Pai. Revigora seu vigor físico, ó Deus amado, e sua força em nome do Senhor Jesus. Eu entrego ela nas tuas mãos, ó Deus, e abençoamos ela. É o que nós como igreja, Pai, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Parabéns pra você. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Amém? Irmão, onde a fumaça há? Onde aniversário é o quê? Persegue elas, hein? Perde vista não, hein?